agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá a todos vocês que nos acompanham aqui na Rádio RCI, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, pelas ondas da rádio. Nós estamos com o programa gravado em função da pandemia, mas a gente, como vai estar no Facebook, RCI Iguaçu, com 2 S, vocês podem enviar suas perguntas, seus comentários, a gente encaminha para as nossas convidadas e depois a gente responde a vocês, ok? Então, hoje, nós estamos na semana comemorativa do Dia Nacional da Alfabetização, que vai ser no dia 14 de novembro. Olha que bacana a sincronicidade com o tema de hoje. A gente vai estar hoje debatendo aqui, batendo um papo sobre uma categoria de livros que são os pocketbooks, ou pocketbooks. Aí eu quero que vocês me ajudem para ver se eu estou falando certo. Que essa categoria de livros, que são mini-livros também, chamados, são livros pequenininhos, digamos assim, de bolso, tá certo? E, para isso, nós estamos com 2 convidadas. A Clara Emily Vieira, ela é formada em Engenharia de Pesca, ela é mestre em Oceanografia, é graduanda também em Psicologia, e ela tem uma outra obra chamada 103 Pílulas de Inteligência Emocional, que também é da mesma categoria. E hoje a gente vai estar falando dessa obra dela aqui. Olha, quem está nos assistindo aí pela internet tem condições de ver. Escolhas Evolutivas, uma publicação da Editares. É um lançamento, ele está quentinho, saiu da gráfica agora. E a gente está também com uma outra convidada, que é a Rosa Nader. Ela já esteve aqui falando da Enciclopédia da Conscienciologia, falando do livro dela, de autodesrepressão. Vocês podem aí procurar no YouTube, vocês vão achar as outras entrevistas com ela. Ela também é organizadora do Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia e também do Receituário de Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Rosa Nader é licenciada em Matemática, é mestre em Matemática Aplicada, é doutora em Engenharia de Sistemas e Computação e professora universitária. A Rosa vai estar falando para a gente dessa categoria e também com ênfase em 3 publicações conscienciológicas que foram feitas pelo professor Valdo Vieira, que foi o propositor da ciência conscienciologia, ele que é médico, odontólogo, enfim, ele tem um currículo enorme, tem mais de 50 obras publicadas, mas hoje a gente vai estar falando desses livros aqui, Natureza Ensina, Mini Definições Conscienciais e Máximas da Conscienciologia. Rosa, que aí é uma estudiosa, teve a oportunidade de trabalhar muitos anos lado a lado com o professor Valdo, ajudou ele em várias obras dele, teve um trabalho aí bem bacana, de estar aprendendo com ele as técnicas de escrita e tudo mais. Então, a nossa convidada de hoje, já as 2 recebam as nossas boas-vindas, meninas, ao nosso programa. Então, primeiro, Clara, parabéns aí pelo lançamento da sua obra. E a gente quer, então, primeiro, a Rosa tem uma definição, não é isso, Rosa? É uma definição, assim, o que é pocketbook? Então, o pocketbook, depois a Clara, quer dizer, primeiro, boa tarde, agradeço aí o convite da Rose Salles, para o Entre Livros, e a parceria aí com a Clara Vieira. Pelo que eu dei uma olhada, o pocketbook é aquele livro de tamanho, de formato bem pequeno, para ser carregado com facilidade. Ele tem uma vantagem de ter um preço mais em conta. Enfim, ele é mais econômico, e é mais fácil de você levar com ele. Agora, Clara e Rose, eu fiquei me perguntando se numa era agora que a gente está com celular, com outros mecanismos, se é tão assim mais importante do ponto de vista da economia e do ponto de vista de carregar ele para lá e para cá.
né? Mas eu vi agora na internet que tem vários livros assim ainda sendo publicado. Inclusive o último aí que eu tenho notícia é o da Clara Vieira, que está muito legal. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham também, porque eu fiquei me perguntando, sabe? Eu não tenho uma resposta, uma questão muito firmada a respeito disso. O que também eu fiquei questionando para mim é que dentro da Conscienciologia o professor Valdo sempre falava da Mega GESCOM como a coisa mais importante da gente. Então, assim, para mim é um contraponto, não necessariamente antagônico, né? Porque contraponto pode ser de incompatibilidade ou então de crescendo. No caso, eu acho que é um crescendo, que é um pocketbook e uma Mega GESCOM que não vai caber no livro de porte pequeno, né? Porque é relacionado com toda a vida da pessoa. Fala, Rose. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu penso assim que ainda não substitui o livro físico. A era digital, eu penso que a nova geração, ela já nasceu no celular, tablet, tudo na mão, né? Isso, né? Teve uma geração aí videogame, foi avançando. Então, assim, eu penso que talvez essa nova geração, ela não vai curtir o livro físico, seja ele qual for, né? Igual a nossa geração. Então, assim, tem esse lado que eu penso que, sabe, pegar, folhear, abrir, isso não tem preço, né? Mas isso é um fato. E a gente tem que, assim, aceitar, eu penso que realmente o caminho da humanidade vai ser ir tudo para o computador, né? Então, talvez a gente vai ter isso aqui só em museu no futuro. Mas hoje, eu acho que, né, a gente ainda tem um público que acessa e que prefere esse tipo de obra, né? Estou falando dos impressos, né? Agora a gente pode entrar no pocketbook, que aí a Clara fala para a gente um pouquinho, Clara. Vou falar um pouquinho também. Primeiro eu quero agradecer, né, estar aqui, Rose, no Entre Livros. Agradecer demais o convite, estou super feliz. E feliz por estar com você e Rosa. Você, que é autora de um dos primeiros livros que eu li, da Conscienciologia, Consciência em Revolução. Acho que foi o segundo livro que eu li. E a Rosa, para mim, é exemplarista e representante única aí na capa do meu livro está aqui, né, Rosa? E a gente já teve juntas em verbetes e tudo, você como minha mediadora, então eu estou super feliz de estar com vocês. E uma boa tarde aí para todos, né, novamente. Mas falando com relação ao livro, Rosa, olha, tem um aparelhinho Kindle, é uma maravilha para viajar, porque não pesa e eu levo 200 livros, né, para o que der para ler na viagem. Mas o meu filho mais novo, de 16 anos, ele prefere o papel ainda. Eu até perguntei para ele, filho, você quer um Kindle? Não, mãe, eu prefiro ler no papel mesmo. Ainda está no papel. E eu acho, como eu uso os dois, né? Uso mais o papel mesmo, que ele permite uma série de vantagens que o Kindle não dá. Por exemplo, uma visão geral do livro, um acesso rápido ao índice, um acesso rápido a determinadas posições do livro. O Kindle você pode colocar o buscar, mas se tiver várias vezes a mesma palavra, você já vai se complicar. Então, o livro dá um acesso em papel, né? Dá um acesso rápido. E eu acho que essa vantagem dificilmente vai ser implementada lá no Kindle, mas a tecnologia está aí se desenvolvendo, né? Vamos ver o que nos aguarda. A minha tendência também é achar que isso é o mais... Eu, pessoalmente, não uso Kindle, não tenho livro muito, eu não consigo muito ler livro assim em ambiente virtual. Eu levo, por exemplo, quando eu viajo, eu levo uma biblioteca de livros no meu computador. Mas, assim, é para fazer uma pesquisa, assim, não para ler. Para ler, eu levo o livro físico mesmo, sabe? Algum que esteja na lista.
Mas, enfim, eu concordo com vocês, assim, a minha tendência é concordar por mim, assim, pela minha, pensando em mim na minha vida, mas assim, eu fiquei pensando na praticidade para, no geral, entendeu? Nessa modernidade agora. Mas vamos torcer, né, para que a modernidade não exclua, né, a possibilidade de fazer. E E se eu você achei bem interessante que a pensar, Clara né? escolheu esse modelo para fazer atualmente, exatamente por isso, né? Então, Clara, responde para a gente, né? Qual foi assim, a sua motivação para publicar exatamente livro infobook? E não um livro, né, Então, assim, vamos chamar de normal, não um livro num formato mais de leitura mesmo e tal. uma das motivações, Rose, eu falei isso em outras conversas que a gente já teve aí de lançamento, é que quando eu era bem jovem, adolescente ainda, eu era fã dos livrinhos de mensagens. Então, vocês devem lembrar aí do Minutos, o clássico Minutos de Sabedoria, né? Então, eu tinha o hábito, né, de ler uma boa mensagem antes de dormir, ou quando estava com alguma dúvida, algum conflito, alguma angústia. Aí eu abria assim, vou abrir aleatoriamente que mensagem tem para mim aqui, né? E sempre eram mensagens muito construtivas, que me consolavam, que me ajudavam. Então, eu sempre gostei muito. E ao longo da vida, eu colecionei alguns desses livrinhos, e inclusive transcrevia algumas das mensagens que eu achava mais significativas. E quando a gente defendeu o verbete Manual Pessoal de Prioridades, eu acessei listas muito interessantes nas dezenas de verbetes que a gente consultou, dos verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. E essas listas eram muito preciosas, né? De sugestões construtivas, evolutivas, que vão ajudar as pessoas que eles encontrarem, né? Para se desenvolverem, para crescerem, para serem pessoas melhores, enfim. E aí surgiu a ideia de fazer uma compilação de todas as opções que eu pudesse listar, né? Que ajudassem as pessoas a se desenvolverem. Então, a gente elaborou essas 120, o subtítulo do livro é 120 opções, reflexão e ampliação das ideias, né? E no início, inclusive, eram só perguntas, eram poucas frases, como o Natureza Ensina mesmo, que foi outra inspiração, né? Eu tenho eles aqui, ó, né? Também inspiraram. E aí a Gisele, da Epígrafe, quando fez uma revisão do primeiro manuscrito, deu a sugestão de eu ampliar essas opções e escrever um pouco mais, porque ela também conhecia o meu 103 Pílulas, que é na mesma proposta, traz algumas pensatas, alguns conceitos, depois perguntas e referências bibliográficas. No caso do Escolhas Evolutivas, as referências são de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, para a expansão daquela ideia que a opção traz, né? Então, depois que foram feitos esses acréscimos, né, aí o livro foi para editares para entrar aí no trilho, né, da publicação, e saiu, né? Saiu agora, a gente fez o lançamento, os primeiros eventos de lançamento em outubro, eu estou super feliz. A gente vai ter curso também de escolhas evolutivas, e a intenção é ajudar toda pessoa interessada em evoluir, né? Tá aí, no mínimo 120 opções de escolhas evolutivas. Rosa, você levantou a mão? Sim, sim. Eu queria falar um pouco desses livros do professor Valdo, Isso. que assim tem vários paradoxos assim nesse livro, né? Por exemplo, o primeiro deles se chama Máximas da Conscienciologia. E aí a gente quando abre ele tem uma introdução que é bem interessante, né? E uma das questões que ele diz é que esse livro é uma coletânea criada
com a intenção de enriquecer o nosso corpo de discernimento, ou seja, o mental soma, neste caso através de máximas da conscienciologia. Aí fala na memória integral, na holomemória, né? Aí quando você entra, ele usa a técnica da escrita do Mega Pensene Trivocabular, que é você escrever uma frase com sujeito, verbo e predicativo, sem necessariamente o verbo estar explícito, né? Ele pode estar oculto ali, mas assim, então é uma técnica que mexe com a racionalidade, com a mental somática, além do conteúdo da frase, que é de você escrever muito com pouco. E aí eu me lembro do curso que ele deu, né, do Mega Pensene Trivocabular, onde ele disse que esse treino da gente escrever muito com pouco já é um caminho. Não estou dizendo que a gente vai chegar lá no conscienciês, não, mas assim, já é um treino, já é um começo, porque a gente, quando chegar no conscienciês, a gente não vai ter forma, né, para se expressar. É a ideia, que vai ser, você vai conseguir transmitir uma ideia pela ideia, em bloco, não vai ter palavra, não vai ter frase, não vai ter construção frasal, não tem nada disso, né? Então, é isso. E aí eu acho, assim, que é um paradoxo até, né? De você fazer um livro para trabalhar com mental soma, mas depois que você entende, né? Você aí compreende que fazer uma frase com 3 palavras só, no máximo, né? É uma técnica mental somática, assim, de altíssimo nível, né? E depois ele publicou um livro com 200 fórmulas de como você pode criar esses mega pensenes trivocabulares. O outro livro, que é o volume 2, que ele coloca, que é o Mini Definições Conscienciais, ele faz a mesma introdução, com exceção desse parágrafo, que ele fala que a coletânea foi criada com a intenção de enriquecer o nosso corpo do discernimento, que é o mental soma, até aí é igual. Aí, neste caso, aí ele muda. Através de definições sintéticas assentadas na conscienciologia. Então, um é de máximas, outro é de definições, e o terceiro, ele diz que é através do ato de ouvir a natureza dentro e fora de nós, quanto à evolução consciencial no cosmos. Então, o que eu fiquei pensando? É mais um paradoxo, é falar de coisas muito grandes em pouco espaço e com um estilo de escrita que é escrever muito com poucas palavras, com 3 palavras só. Né? Eu acho isso assim brilhante, assim. Eu me lembro que quando saíram esses 3 livros, né, ou seja, a coleção, eu devorei todas elas. Assim, na verdade, eu estava começando na Conscienciologia, não entendia muitas coisas que estavam aqui, mas com o tempo eu fui entendendo, né? É isso mesmo, Rosa. A gente vai então agora chamar os nossos comerciais. Pessoal, então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui com Rosa Nara e Clara Emily Vieira sobre Pocketbook. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje é Pocketbook e a gente está então com 2 representantes, né? Clara Emily Vieira e Rosa Nader, e a gente está tratando aqui de 4 obras. Então, a Rosa, você estava falando, né, sobre as obras do professor Valdo, que são essas, né, A Natureza Ensina, Mini Definições Conscienciais e Máximas da Conscienciologia. Para essas obras, para quem tem uma visão não muito aprofundada, a pessoa fala assim, bom, é um livro de frases. É um livro de frases com 3 palavras, ponto. Só que não é isso, né? Ele desenvolveu uma técnica de escrita para poder chegar a uma publicação que aparentemente é simplória, pequenininha, são só frases, mas tem toda uma tecnologia por trás disso, não é, Rosa?
Isso é com certeza, Rose. Agora, sabe o que eu fico pensando às vezes? É até para, quer dizer, às vezes eu não sei qual é a intenção do professor Valdo quanto a gente, mas comigo, pelo menos, ele foi acostumando a gente com o Mega Pensei em Vocabulário, entendeu? E eu Ele pequena, foi maturando a cabeça da gente de pensar assim. Porque do ponto de vista do conteúdo, ele tem umas coisas assim brilhantes. Eu vou ler aqui na Natureza Ensina. Dor, muleta patológica. Eu acho isso ótimo, dá nó entendeu? na cabeça, né? Agora, outra. Dias tem tardes. Ele fez um trocadilho, sabe? Sim, sim, sim. Mas assim, eu acho isso maravilhoso também, faz pensar, como ele falou, né? E E eu fiquei lembrando que teve uma época, principalmente logo no início, quando ele começou a mexer com a enciclopédia da Conscienciologia, e ele falava muito de análise e síntese, que da análise você chega à síntese, que é, né, esse tipo de publicação, mas dessa síntese você chega em outras análises. Então, existe aí, né, toda uma inteligência, né, por trás desse tipo de obra, até, né, no caso dele. Ele começou com esse livrinho, daqui a pouco ele fez um tratado de mega. Eu considero o Manual dos Mega Pensantes Trivocabulário, eu considero um tratado, porque eu também ele acho. mostra 200 técnicas diferentes de escrever Mega Pensante Trivocabulário. Quem é que fez isso? É. Então, quer dizer, Eu tinha até separado aqui. tem também digamos assim, consequência que é, a partir disso daqui, as pessoas elas vão extrair ideias, né? E dessas ideias elas vão desenvolver coisas mais, assim, né, em termos textuais, mais elaborados. Clara, gostaria de falar. Eu tinha separado justamente, né, no intervalo aqui dois que a gente chama dos megapensenes, né? As frases preciosas aí. É do Mini Definições Conscienciais. Então, livro, porta aberta. A outra, gratidão, dívida permanente. Então, é para expressar bem a profundidade de como 3 palavras, né, podem ter significados muito profundos, né? Tem um significado bem forte, né? Não é justamente, né, Rosa, com poucas palavras se dizer muito. É muito bom Agora, essa, muito boa. agora eu considero, por exemplo, as mini definições, as máximas, um esforço mesmo de fazer a síntese. Mas essa que a natureza ensina, para mim, é a minha predileta, porque são sacações assim brilhantes, entendeu? Então, por exemplo, ele fala assim, ó, eclipse, sombra light. Como é que pensa um negócio desse, né? Eco, olha só, essa é maravilhosa. Eco, clono sonoro. Ele está clonando só o som, entendeu? Então, assim, não é uma síntese só, é uma sacação, é um trocadilho que ele faz. Sabe? Ele tem um pensamento contraponteado, mas é de trocadilhado também, sabe? Então, isso sim, para mim, esse aqui, a natureza ensina, é meu xodó, entendeu? Eu gosto, eu já li, já estudei todas as técnicas do Mega Pensene, mas, assim, para livro de bolso, assim, para mim, assim, meu preferido é essa natureza ensina pelos Rosa, trocadilhos que ele faz, entendeu? para mim também. É? Área da responsabilidade planetária, né? Então, natureza ensina tem um significado Olha maior só essa, ainda. olha só essa, gente. Semente, árvore escondida. Não é, É não de é uma o máximo? criatividade, de uma inteligência, de uma criatividade fora do comum, né? Porque não é só você, a vida é bela, tá? A vida é bela. Qual é vamos dizer, a moral da história? Qual é a síntese disso, né? Mas são frases reflexivas mesmo, né? Faz a pessoa pensar diferente, ver de uma forma diferente, né? As coisas, a vida, aqui no caso, a natureza, né? Nesse caso aqui. Agora, você não fez Mega Pensênia, né, Clara? O seu foco foi outro, né?
O seu É. era mais a reflexão a partir das perguntas. A sua base são as perguntas, mais ou menos por aí. A base da reflexão são as perguntas, né? E os conceitos são para deixar mais claro, né? O conteúdo que essas opções trazem. Para quem quiser expandir as ideias, vai lá nos verbetes, né? Que são 2, 3 verbetes para cada um dos temas. Então, os verbetes da enciclopédia, por sua vez, vão ter as suas referências bibliográficas e a remissiologia, que são outras citações, né? Não tem como a pessoa ficar leiga em um assunto desses, né? Tem muita coisa aí para ser pesquisada, estudada e clarificar aí a cognição, né? Os conhecimentos. Só assim, falando a respeito do livro da Clara, né? Além das perguntas, eu acho que o que norteia o raciocínio do leitor são as frases, né? Que você coloca aqui, frases ortopensatas, né, que você coloca no meio, que orienta qual é o sentido que o leitor pode pensar as respostas. Não é direcionando o leitor, mas dando mostrando uma bússola evolutiva, né, para o leitor. Eu acho que é bem importante. Além das referências, né, dos verbetes. E são sempre recortes, né, Rosa? É um livro de bolso, não dá. E mesmo ativos, né, tradicionais, para esgotar esse cada tema desses aí merecia um livro, na verdade, cada uma dessas opções. Então, é uma síntese também, e um recorte também. Isso eu ia colocar, né? Que, na verdade, o pocketbook ele não vai ajudar a pessoa para fazer uma pesquisa. O pesquisador mesmo da Conscienciologia, ele vai aprofundar indo nos verbetes. Ali ele tem um aperitivo e ele tem uma orientação para o tema de pesquisa dele, né? E vamos supor, a pessoa tem um tema, então ela, a partir da consulta, ela vai ver, olha, tem um verbete que fala sobre isso, e aí ela vai aprofundar a pesquisa lá naquele verbete. Então, ele funciona como, não sei se seria o caso, né, Rosa, você é mais indicada para falar, de ser um receituário, mas é mais ou menos um orientador, porque a pessoa, ela não vai, isso aqui é só para ela ter uma dica ou algo para ela refletir interconsciencialmente e tal. Ele não é um instrumento de pesquisa para pessoa, mas ele indica, né, uma fonte de pesquisa para determinada área, determinado tema, né? Não sei se eu estou dentro. Porque usa classificação, né? Então, assim, tanto o livro da Clara você pode pensar como classificatório, o do professor Valdo também. Ele classificou em três mini livros, né? Entendeu? Então, ele pegou todas os trivocabulários que ele tinha e classificou em 3. Um ele classificou como mini definições conscienciais, outro classificou com máximas da Conscienciologia e outro foi o grupo da natureza ensina. Mas, a rigor, eles interagem, eles têm interface, eles estão interligados um com o outro, né? Você pode encontrar alguma coisa na natureza ensina que seja mini definição, que seja máxima, né? Todos eles são máximas, na verdade, porque o mega pensene trivocabulário ele é máxima pela natureza dele, né? Porque a máxima é uma frase contida que encerra um conceito em si mesma, né? E todo mega pensene trivocabulário, então, é uma máxima, né? Nem toda máxima é mega pensene, mas todo mega pensene é uma máxima. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante, muito interessante. Agora, tem uma outra, posso ler mais uma do professor Valdo? Mini definições conscienciológicas. Porque, assim, eu falei há pouco, né, que eu gostava da natureza ensina, porque ali ele pensava e tal. Parecia que a mini definição era uma coisa muito, assim, como que eu vou dizer, rígida demais, assim, né? Mas olha só essa, gente. Ruga, que a gente não quer ter. Ruga, metro cronológico. Não é fantástico? Quem é que vai fazer
fazer esse tipo de associação de ideias. Então, é muito rico em associação de ideias, né? Porque além dele mostrar que ele tem uma grande associação de ideias, a criatividade, né, fora do padrão, ele também faz você pensar naquilo, né? Onde que a gente vai pensar em cronologia? Né? Você pensa em estética, você pensa em autoimagem, né? Mas não assim, né? Então, realmente é de uma riqueza, assim. Ele chama a atenção da gente para muita coisa, né? Outra que tem aqui é sectarismo, narcisismo grupal. Nossa. Agora, bom, a gente falou aí, né, sobre eu até tinha anotado aqui, da questão do incentivo para pesquisa mesmo, né? Esse tipo de publicação, ele serve, né, a gente pode dizer assim, que uma das finalidades é servir de fonte, né, de orientação para a pesquisa, né? Se você pegar uma ortopensata de algum livro desse e começar a destrinchar, dá um artigo, dá um verbete, dá um livro até, né? Porque tem umas ideias embutidas ali, ó, que acho que assim, quando você lê, na hora que você lê, você nem tem dimensão da onde você vai parar com o teu raciocínio, né? Entendeu? Mas na hora que você começar a fazer associações de ideias e buscar, por exemplo, estudar cada um dos termos que está aí no Mega Pensene, você pode ampliar isso muitíssimo, assim. Tem umas ideias bem expressivas, assim, que é bem importante. Agora, Clara, o professor Valdo, quando ele foi fazer cada um desses volumes aqui, né, como a Rosa explicou muito bem, o que é cada um deles, tá certo? Qual foi o critério que você usou para estabelecer esses temas que estão aqui? Né? Qual a correlação entre eles? O porquê da escolha, da sua escolha sobre o seu livro Escolhas Evolutivas? Né? Assim, essa ordem, esses temas que estão aqui, qual foi o seu parâmetro, o seu critério? Acho que foi uma utilização da técnica das 50 vezes mais, Rose, porque foram várias rodadas, né? Primeiro eu queria chegar em 100, daí foram surgindo novas opções, mas alguns estavam mais vezes, inclusive na introdução, né, do livro, eu coloco que existem propostas, às vezes, repetitivas, mas porque são abordagens de diferentes perspectivas. Mas acho que a partida primordial seria do que fosse mais essencial para uma saúde integral. Então, olhando da perspectiva do conjunto de veículos que a gente tem, né? O corpo físico, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo mental. O que garantiria a saúde de cada um desses veículos? E a gente sabe que para a gente ter uma saúde concreta, vivenciada, a gente tem a saúde dos 4, uma saúde integral, né? Para que a gente tenha um equilíbrio, alcance uma pacificação íntima, e que a gente se dirija rumo ao serenismo, né? E, mais ainda, os critérios para a concretização da nossa programação existencial. Então, a Enciclopédia da Conscienciologia traz várias abordagens e várias sugestões de opções de investimento, né? O Paulo começou com essas listas, então essas listas também foram consolidando, né, tudo que eu acreditar mais fundamental. Provavelmente escaparam opções aí que não foram inseridas, eu deixo claro, né, que não estão esgotadas as opções de escolhas evolutivas, e é muito importante também, por isso que a gente sempre está falando, e o personalismo de cada um, a individualidade de cada um precisa ser considerada,
O que é uma excelente opção para mim pode não ser para outra pessoa. Então, foram várias reflexões, né, nesse sentido, que foram sendo as opções e aglomerando os conteúdos que a gente pensou que deveriam constar para que a gente alcance esses objetivos de vida, né, de qualidade de vida, de autoevolução, até que a gente chegue no que a gente chama de completismo existencial, né? Que é a gente cumprir com o que a gente veio aqui para fazer nessa vida. Agora, Clara, você definiu que você ia escrever uma obra chamada Escolhas Evolutivas e você foi colocando temas sobre escolhas, ou você tinha um monte de material que você juntou e falou assim, o que isso tem em comum? Ah, isso aqui podem ser escolhas evolutivas. Como é que foi assim, esse processo de você definir, né, o escopo mesmo do seu trabalho? Josi, talvez o ponto de partida foi anterior à escrita do livro, porque eu já dou aula de inteleccional, né, desde 2010. Eu sou professora da Escola de Governo aqui em Pernambuco. Então, eu já tinha preparado, um aluno falou assim para mim, professora, por que você não coloca aí uma lista de tudo que a gente precisa para ter inteligência emocional, né? Então, tá até lá no meu blog, em algum lugar, que é o blog que eu comecei em 2008, eu fiz essa primeira lista que eles pediram, né? E depois rendeu as 103, né, pílulas de inteligência emocional. Então, eu já tinha, na verdade, né, quem tem os dois livros de bolso vai ver que tem opções que já são pílulas e vice-versa, né? E aí eu fui ampliando, né, no caso de escolhas evolutivas, para o paradigma consciencial, que é muito mais abrangente, muito mais profundo, né? Então, acho que foi um conjunto aí Eu sempre tive o hábito também de compilar, fazia resumo dos livros que eu lia, que eu achava mais significativos. Então, foi um conjunto aí de esforços que renderam Agora, se ela está no caminho do professor Valdo, né, que ela falou que gostou muito dos livros do professor Valdo, e aí ela começou a fazer o dela, daqui a pouco ela vai fazer alguns tratados também, né? Porque eu estou sentindo, assim, que ela vai na vibe do professor Valdo, assim. Né, Clara? Agora, o livro de bolso é muito bom, né, Rosa? Para a gente poder levar para qualquer lugar, até ter na bolsa e tudo. É uma praticidade a mais, né? Certamente, já está saindo aí o outro livro no formato tradicional. Ah, então tá. Então, quando sair o próximo, a gente traz você de novo aqui para falar do próximo livro, né? Eu acho que tá saindo um manuscrito, tá, Rose? Está saindo um manuscrito só, ainda não foi encaminhado, não. É porque eu acho que cada um tem seu papel, né? Eu acho que tem esse, o pocketbook, mas eu acho que o livro maior, um pouco assim, você pode dar um curso, pode. Eu pelo menos fiz o Autodesrepressão, né? Reflexões conscienciológicas, e assim, elaborar ele foi muito legal, porque é mais complexo, eu acho, e foi mais complexo do que fazer o manual da vervetografia, mais complexo do que participar, né, como coautora do receituário, mas eu acho que tem um outro lado que você pode itinerar com ele, pode fazer curso com ele, não que do Pocket também você não possa fazer, mas eu acho que o outro livro é mais, como que eu vou dizer, é mais abrangente, sabe? Eu penso que vale a pena, ainda bem, quer dizer, ainda bem, que bom que você está fazendo, né? Gente, nós estamos num papo aqui muito gostoso com Rosa Nader, Clara Emily Vieira, sobre pocketbook. A gente vai, então, dar agora um pequeno intervalo. Em um minutinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Estamos conversando hoje sobre uma categoria de livro, Pocketbook, né? Com Clara Emily Vieira e Rosa Nader, que são duas especialistas. E realmente eu fiquei pensando, né, meninas, que essa categoria ela pode ser como se fosse assim um trampolim ou uma forma da pessoa ir aprendendo também a mexer no mundo das letras, né? Para ela ir complexificando as ideias. A gente vê o exemplo da Clara. O primeiro livro dela era também, né, na mesma categoria, mas ele era só frases. No segundo livro, ela já fez uma coisa mais elaborada, ela colocou perguntas, ela colocou pensatas, né, indicou, né, onde que a pessoa vai achar, ou seja, o terceiro livro dela já vai ser um outro livro, num outro formato, não é isso? Então, talvez também tenha, né, essa função aí da gente ir complexificando em termos redacionais mesmo, né? Até porque é aquilo, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas cada um tem a sua função, mas a gente não pode usar um livro desse para fazer pesquisa, a gente usa para fazer reflexão, não é? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Como se fosse um crescendo. O próprio professor Baldo, né? Ele foi cada vez, as obras dele, né? Foram cada vez sendo mais e mais, assim, substanciais, né? Em termos de conteúdo e tudo mais. Não sei se vocês concordam aí comigo. A mesma coisa que eu falei, né, com os livros do professor Valde, que a pessoa interessada pode pegar um mega pensante vocabulário qualquer e desenvolver. Eu fiquei agora olhando o livro da Clara aqui. O livro dela, ele é excelente, assim, já está pronto do jeito desse formato pocketbook. Mas, assim, eu fiquei pensando que os temas são muito bem escolhidos. Então, ela pode fazer, sei lá, quase, não é bem um dicionário, mas são 120 entradas. Imagina se ela fizer um capítulo para cada entrada, um capítulo pequeno, de uma página e meia, ou de duas, ou de frente e verso, sabe? Ela tem um livro maravilhoso. Aí seria o quê? Seria destrinchar um pouco mais, não é perder nada do que ela tem aqui, ó, é destrinchar um pouco mais o conceito em si, sabe? Então, esse livro aqui, ó, ele já cumpre o papel dele, porque eu entendi que a Clara optou por esse modelo de livro, porque ela gosta desse modelo de livro, ela tem uma afeição, né, até infantil, assim, uma lembrança infantil de ter ajudado muito a ela, não foi isso que você falou? Que quando você era mais nova, você, antes de dormir, você lia o livro. Então, é um hábito, né? Então, é uma coisa que ela quis mostrar para o mundo uma coisa boa. Mas, por outro lado, ela também tem já um modelo, um pré-livro, uma seleção de itens aqui que dá um livraço assim também. Né? E a ideia, Rosa, era fazer, que inclusive foi dada essa sugestão em algum momento lá na Editares por uma colega, porque você não faz uma página, tipo o 100 teáticas, né, da Conscienciologia. Mas a minha intenção realmente era dar um aperitivo, né? Em um formato mais palatável, mais simples. Tanto que o foco é para pessoas que estão conhecendo agora a Conscienciologia, né? Que estão chegando agora. Também serve para os veteranos, de repente, né? A técnica meio inspirador para ver aí o que é que cai, né? Para aprofundar a autopesquisa. Mas a intenção realmente era uma proposta mais simples, mas não menos importante. Afinal, são escolhas evolutivas e eu insisti que fosse o livro de bolso. Mas eu acho que tem um valor que eu acho que a gente não falou aqui, que é da síntese também, né? É a síntese não necessariamente do conteúdo em si, mas é você expressar. Por exemplo, você pega aqui, determinação. A sua pergunta conjugada com a frase, ela expressa uma ideia, né? E ainda você, quando
quando olha que as remissões, só de você ver autodeterminação e autodeterminologia, então, da tua variável, que é determinação, você já tem o auto com prefixo, né? Então já traz para o sujeito que está falando, e a outra traz para o sujeito, mas amplia para uma especialidade. Então, assim, não é pouca coisa, sabe? Assim, a gente fala em pocketbook, parece que é uma coisinha a menor, não é a menor. Ele tem um tamanho pequeno, mas não é a menor, entendeu? Então, assim, mas é uma síntese, e a síntese é difícil. Mas, assim, tem até uma ortopensata do professor Valdo, que ele considera, a gente sabe, né, que o raciocínio de fazer síntese, ele é mais complexo do que o raciocínio de fazer análise, mas fazer análise é mais difícil do que fazer uma síntese, uma análise boa, entendeu? Porque você tem que olhar, você tem que ter um olhar cosmofisiológico da coisa. Agora, depois que você tem tudo exposto, você tem que pegar os elementos principais de tudo que você falou e juntar, fazer uma síntese de todos aqueles pontos mais falados ali. Então, isso é um raciocínio de altíssimo padrão, é um raciocínio complexíssimo, assim. É um dos raciocínios mais complexos que tem. Mas fazer a análise ajuda a gente a ver a ampliar a visão, entendeu? Então, eu acho que os dois são super válidos, eu acho. Né? Porque na síntese, você tem a ideia que pode ser ampliada a partir de você, né? Então, você lê lá, mini definições, você pega lá, generalismo, pontes interdisciplinares. Então, quer dizer, aqui já tem uma ideia. Você faz a associação de ideias com o que você quer. Mas num texto mais, digamos assim, mais redacionalmente falando, né? Um texto de um livro normal, digamos assim, o autor faz os desdobramentos, faz as associações de ideias, né? Nesse caso, quem faz isso é o leitor, porque o autor ele tem a criatividade de sintetizar aquela ideia e jogar. Quem vai pegar essa ideia e associar com N é quem está lendo. Então, daqui dá para sair tratados, né? Você pode pegar essa ideia e você ir desmembrando e ampliando muito mais, né? E ao mesmo tempo que uma obra, o autor já faz isso, né? Ele vai, na medida em que ele vai pesquisando, ele vai expandindo o conteúdo, ele vai incrementando, ele vai colocando facetas diferentes daquele mesmo tema, e ali sim vai se formando um arcabouço de várias ideias. Eu acho que talvez aí, né, a gente consiga expressar melhor a relevância de um e de outro, né? E o importante também é a passagem de um para o outro e a subida. Não sei se vocês lembram que o professor Valdo fazia uma metáfora com uma escada, assim, olha. Ele dizia assim, você está aqui num patamar, e fazia para autorreflexão, ou seja, para autocrítica, como que você fala? Fazer uma avaliação de você mesma, né? Então, você vai fazendo análise. Aí, depois que toda a análise está pronta, você faz uma síntese, mas aquela síntese vai ser o primeiro ponto de análise para um patamar maior. Aí aqui, quando você chega no patamar maior, você vem com a síntese do patamar menor. Aí você começa a fazer análise. Aí faz análise, daí você faz uma síntese e vai com aquela síntese para começar um patamar superior. Então, nós somos isso, uma sequência de análise e síntese. Né? A gente tem, por exemplo, uma vida intrafísica, vem para cá, trabalha, aí faz aquela síntese toda, guarda tudo na aula memória, e aí você tem um nível evolutivo num patamar determinado, naquele momento evolutivo teu. Aí você volta, quer dizer, lá no extrafísico também a gente vai fazendo isso, porque isso é quase uma metáfora, né? A gente não vai de escada em escada, de degrau em degrau. A gente tem um contínuo, mas enfim, é só para entender, né? Então, em cada momento evolutivo da gente, quando a gente faz as autorreflexões, faz as reciclagens, faz
sabe, a autopesquisa. Aí você está fazendo uma análise. Aí quando você conquista aquela recim, você já vai para um patamar superior e ali começa um novo patamar, mas você tem que fazer todo o movimento novamente. Por isso é que a série axialidade vai te dando essa oportunidade de intrafísica, extrafísica, intrafísica, extrafísico, para você ir se adaptando assim, olha, alternadamente no holossoma quadriveicular, holossoma biveicular, holossoma quadriveicular, e vai nessa coisa quase que frenética, né, para frente, assim. A gente já tem milhões de vidas intrafísicas, ainda vai ter muitos ainda, milhares até chegar, né, o serenismo, pelo menos. Então, eu acho que esse trabalho de análise, sim, é importantíssimo, não só para escrever livro, como para a própria evolução, né? Eu me lembrei de outra coisa, Rosa, que você estava falando. Eu me lembrei que a Milena, num dos eventos do lançamento da gente, comentou que tem outra forma de ler o pocketbook também, o livro de bolso. E ela própria experimentou, que ela fez uma leitura de capa a capa, numa determinada tarde, né? Porque a minha recomendação sempre é, olha, lê uma das opções, toma uma pílula e vai pensar, vai refletir, vai ampliar, vai estudar mais. Mas ela disse que experimentou essa leitura de capa a capa e ela disse que criou um campo, gerou né, no caso evolutivo, o livro de escolhas evolutivas, e também ser muito producente no nosso processo de autopesquisa. Então, ter aí um input grande de temas e assuntos, né? Foi interessante quando ela comentou isso. Mas fica a dica aí para quem quiser experimentar. Tem as suas experiências pessoais, né? Não acredite em nada do que estou falando aqui. É porque, na verdade, você lendo de cabo a rabo, você tem uma visão cosmofisiológica de tudo, né? E como você coloca itens, por exemplo, desperticidade, determinação, criatividade, e vai colocando assim os itens que são mais importantes para a evolução da gente, você fica com uma ideia generalizada, assim, né? Cosmofisiológica da evolutiva. Agora, se você quiser aprofundar cada uma, a gente na computação tem assim, ó, busca horizontal, esqueci agora, é busca por profundidade, entendeu? Ou você vai varrendo na horizontal, então seria assim uma coisa mais superficial, assim, você vai olhando em tudo quanto é a área, você vai dando uma olhada. Ou então você pega um ponto e vai aprofundando aquilo. Então as duas são buscas cada problema tem a sua importância, uma dessas buscas tem uma importância. Então, para a gente fazer autopesquisa, as duas buscas são importantes. Né? Você ler de cabo a rabo é você fazer na horizontal. E você pegar um item e entender aquele item profundamente é você fazer que nem uma raiz de árvore, né? Você vai aprofundando até a pontinha da raiz. Eu fiquei pensando que a Clara, na verdade, ela fez a síntese da enciclopédia, né? Porque imagina, a enciclopédia é um mundo, né? Milhares e milhares e milhares de páginas. E aí ela seleciona um questionamento de um verbete. Né? Então, ela fez a mega síntese da enciclopédia em termos de expor, é mais ou menos por aí, né, não, Clara? Acho que é uma síntese de um recorte ainda, viu, Rose? Porque a enciclopédia, 5.400 verbetes, quantos estão? Está em que número, Rosa? São eu não sei o número correto, mas, por exemplo, eu estou vendo aqui, abri na página, nessa folha 31 aqui, coerência, no receituário de verbetes tem muitos verbetes sobre coerência, entendeu? A ideia do receituário é bem próxima dessa ideia que a Clara teve de colocar referência bibliográfica. Qual é a diferença? É que lá a gente pegou, até uma certa data de publicação, pegou todos os verbetes que falavam sobre coerência e a gente listou. Independente se aquele verbete estava atendendo algum objetivo nosso ou não, mas falava de coerência, é o raciocínio classificatório mesmo, né? De classificar. E o modo o meu modo. Pode falar.
O modo que me veio assim de composição dos conteúdos, né? Eu falo para vocês que antes eram só juntas. Então, nesse primeiro momento da escrita, eu tentei colocar nas perguntas realmente a síntese, Rose, do que aquele tema, aquela opção deveria englobar, o que fosse mais essencial para aquela reflexão de escolha evolutiva. Aí, quando a Gisele propôs, Clara, coloca também umas pensatas, como você fez nas pílulas, né? Então, foi uma segunda rodada de sentar, olhar para as perguntas e eu identificar o que é que estava faltando ali, né? E aí, tempo na conexão, né, com os amparadores e olha, o que é que precisa ser dito com relação a essa opção de escolha evolutiva. E assim foi saindo, né, a escrita. Foi muito gratificante. E que técnica que você... Pode falar, Rosa. Não, eu acho que o importante é você escrever, pensar em alguma fórmula e resolver, e fazer, sabe? Porque qualquer que seja o raciocínio, ajuda, né? A escrita, para mim, ela tem o valor de ser uma cápsula do tempo, né? De servir para você na próxima vida pegar. Mas eu costumo dizer assim, e se você não encontrar? Não tem menor problema, porque está tudo na tua intraconsciencialidade, entendeu? O que importa são as megacognições que você adquire de verdade fazendo o livro, porque o livro exige de você muito raciocínio, muito estudo, muita síntese, muita análise, qualquer que seja ele, sabe? Mesmo que ele seja analítico, mesmo que ele seja sintético, você não chega na síntese sem fazer análise, você não chega na análise sem fazer algumas sínteses. Então, esses dois movimentos, assim, esses dois raciocínios estão sempre muito intrincados. Então, assim, tem um capítulo do livro Círculo Mental Somático, agora eu não vou saber qual que o professor Valdo fala, me diga qual é a coisa mais inteligente do que escrever livro. Não tem uma coisa mais inteligente para desenvolver a pessoa e até mesmo para deixar para a posteridade, entendeu? Porque além da cápsula do tempo, a gente tem aquele outro conceito que é a colheita intermissiva, que talvez, para mim, assim, talvez seja até um peso maior do que o próprio autorrevezamento, sabe? O autorrevezamento pode ser não porque você vai encontrar o livro, mas sim porque você trabalhou com aquelas consciências que leram teu livro. Ou seja, eu não sei, eu ainda não compreendo totalmente a lei de causa e efeito, sabe? Na sua amplitude de ação, eu não compreendo. É um vislumbre, assim, eu estudo muito, mas eu não consigo vislumbrar todas as possibilidades dela, porque é o cosmos em si funcionando, né? Mas eu acho que depois do livro, né? Não é só publicar o livro, né? O livro tem todo né, assim, uma elaboração mental, atributos conscienciais que a pessoa usa, pesquisa, cognição, experimentação, para chegar naquele produto que vai servir de autorrevezamento depois. Mas até chegar lá, quer dizer, teve todo um processo mental somático envolvido, né? Tem uma parte do centrifugação do ego também, né? Que umas pessoas gostam, outras pessoas nem olham para você, nem falam com você do livro. Então, assim, ó, é uma centrifugação do ego também, que eu acho que é bem importante para a gente, sabe? Eu passo por isso até hoje, então... Meninas, a gente tem aí mais 2 minutinhos para acabar o nosso programa de hoje. Nós estivemos conversando sobre pocketbook, que é uma categoria aí, ó, de livros, mini-livros, livros de bolso, né, como é chamado também. E a gente queria que vocês dessem aí uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente pelos canais todos aí da internet, mas também que está acompanhando pelas ondas da Rádio RCI, né? O que vocês deixariam aí de mensagem final? Fala, Clara. Acho que é importante ressaltar a grande vantagem do livro de bolso, né, pequenininho, não tem mais desculpa que precisa tempo para ler. Então, estamos aqui com várias opções, né, para que vocês não deem mais a desculpa de que não tem tempo. O livro de bolso tem essa facilidade, né? Então, não tem mais desculpa para não ler.
Façam essa escolha evolutiva da leitura. O livro pode ser um instrumento extremamente alavancador, né, de coisas boas para a nossa vida intrafísica, extrafísica e para o que a gente veio fazer nessa existência, né? Fica a dica aí do livro de bolso. Evolutiva, leitura. Então, o que ficou para mim desse nosso debate aqui, que na verdade foi quase um debate, é a importância mesmo, né, de você ter alguma coisa em papel, em viagem, para ler. E o pocketbook ele é uma possibilidade assim, de economia de dinheiro mesmo, né, de economia econômica mesmo e de espaço também, né, para levar, de peso, porque normalmente a gente leva peso, enfim. Mas eu acho que é uma boa estratégia, né? Então eu fiquei muito contente de participar aqui dessa live. Fala. Ainda dá para a gente ler aqui, dá para a gente ler uma das opções. Assim. Vamos lá. Menos de um minuto. Que é a leitura evolutiva. A opção 80, leitura evolutiva. Vamos lá. Você conhece as incontáveis vantagens e benefícios do hábito de ler? Já criou rotina diária de leitura útil? Quantos livros e artigos você lê por ano? Quantas horas semanais você dedica à leitura? Qual a qualidade do material que você lê? E para reflexão tem aqui, a leitura bem selecionada expande a mente, a intelectualidade, a erudição e a cognição, contribuindo para a autoevolução integral, holossomática de todos os da consciência. E as referências de verbetes são estudiosidade, leitura dialógica e leitura terapêutica. Então, a opção 80 aí de dica. E muito obrigada por poder participar aqui do Entre Livros, Rose, e de estar com você também, Rosa. Eu agradeço também eu agradeço como vou dizer, o companheirismo aí da Clara e o convite da Rose. Bom, nós é que agradecemos a vocês, né, por estar aqui oferecendo esse debate, fazendo a gente pensar em tudo isso. Agradecemos a você que esteve nos acompanhando aí, né, durante essa 1 hora. E esperamos, como sempre, toda sexta-feira, né, 13h, sempre fazendo novidade aí no mundo dos livros. Tchau, tchau, pessoal. Até sexta-feira que vem. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, que volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.